Olá, meu povo do terceiro ano. A gente agora vai gravar para vocês a 21ª aula de filosofia, tá? Essa 21ª aula, gente, ela se baseia no módulo 21 da apostila, que tem um título assim bem abrangente, né? O século XX e a complexidade do ser. Para início de conversa, gente, para início da nossa exposição, eu quero colocar fazer um posicionamento histórico do século XX, né? Um posicionamento, uma contextualização histórica do século XX. Gente, o século XX, depois do Renascimento e do Iluminismo e do idealismo, né? E o positivismo de Augusto Comte, teria sido a esperança da filosofia para que o mundo se afastasse nessa próxima jornada, que seria o século XX. Durante o século XIX, acreditou-se que no século seguinte, que era o XX, a humanidade se afastaria da barbárie de uma vez por todas e alcançaria a emancipação racional, a emancipação filosófica, a emancipação reflexiva. Ok, gente, isso aí parecia um pouco absurdo, né, o que eu falei. Porém, o século XX já começa com a Primeira Guerra Mundial, né? Aquele conceito de batalha, de enfrentamento que existia até o século XVIII, aquilo ficou para trás, né? Passou-se a usar armas de fogo e a regimentação de jovens para a formação dos exércitos, né, das defesas dos territórios. Gente, nós sabemos pelos resultados da Primeira Guerra, pelos relatos da Primeira Guerra Mundial, pelos relatos históricos, que foi uma carneficina, né? Que foi assim um absurdo de gente que morreu. A violência que estava contida nas pessoas foi assim um absurdo. Chegou ao ápice. E eram jovens, né? Não eram mais aqueles guerreiros treinados, coisas. Não, eram jovens que iam defender o seu território no fronte de batalha. Milhões de jovens morreram nas trincheiras, né? Milhões de jovens morreram nos campos de batalha. A violência da Primeira Guerra demonstrou que aquilo tudo que se pensava a respeito do distanciamento da humanidade da barbárie, pelo pensamento iluminista, pelo pensamento renascentista, pelo positivismo que pregava que só o progresso intelectual, só o desenvolvimento da ciência, a ordenação dos pensamentos iria impulsionar a humanidade. Aquilo que aconteceu na Primeira Guerra, a exposição da violência contida no ser humano, deixou bem claro que não passava de um verniz, né? Porque o ser humano continuava sendo bárbaro, continuava apelando aos seus instintos primais, né? Aos seus instintos animais de defesa e de violência mesmo, né? Muito bem, primeira grande decepção do século XX. Aí, alguns anos depois, acontece a Segunda Guerra Mundial. Gente, aí foi a cereja no sorvete, né? Porque a Segunda Guerra Mundial, como todos sabem, foi uma grandiosa disputa, uma disputa em nível global, né, em nível mundial, por territórios. Porém, a Alemanha, que havia se unificado, né, tinha deixado de ser rural para ser um reino urbano, né? A Alemanha que tinha se unificado e que tinha sido o berço de filósofos muito importantes, como Kant, por exemplo, né? E como Leibniz,
que são filósofos assim que tiveram pensamentos muito avançados, que puderam dar uma impulsionada muito grande na filosofia, na reflexão a respeito do ser humano. Essa mesma Alemanha dá aso, né? Ela dá oportunidade para o surgimento do partido nazista. Gente, aí eu nem preciso falar, né? Todos devem conhecer bem o desenrolar, né? O professor Anselmo deve ter explicado muito bem para vocês a respeito do desenrolar da Segunda Guerra em nível de violência com os judeus. Existem explicações históricas para a agressividade dos alemães, né, de Adolf Hitler principalmente, incitando os alemães, dizendo que eles eram arianos, eram uma raça superior, contra os judeus e as minorias. Porém, nós não vamos entrar nesses detalhes, tá? Para quem for seguir o ramo da história, da arqueologia, ou mesmo das ciências sociais, vai ser muito importante que vocês entendam, né? Para poder conectar alguns conceitos aí que vocês vão aprender na faculdade. Mas para nós, o importante no terceiro ano médio é a gente ter ideia do nível de violência e da insensatez com que foram tomadas algumas medidas, né, na Segunda Guerra Mundial. Veja, aqui na apostila tem inclusive esse quadro cor-de-rosa aqui da página 76 é muito legal, porque ele explica o romance entre a Hannah Arendt e Heinsberg, né? O nome do... Não, Eichmann. Gente, esse Eichmann, eu recomendo que vocês assistam o filme chamado Hannah Arendt, né? Eu achei assim muito legal. Lógico que é aquela coisa hollywoodiana a respeito de um romance alemão com uma judia, né? E depois esse alemão passou a integrar o partido nazista. Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Porém, nessa historinha aqui descrita nesse retângulo cor-de-rosa da página 76 e no filme, e tomando um pouco de conhecimento a respeito da vida da Hannah Arendt, que foi uma grande filósofa, foi uma pessoa assim extremamente foi uma pessoa de uma visão de mundo e de ser humano muito abrangente. Foi uma pessoa assim que entendia os meandros das reações dos seres humanos e conseguia verbalizar isso tudo. Muito bem, gente. Esse exemplo que está aqui e no filme, né, no filme Hannah Arendt e no livro da biografia dela, é descrito muito bem e serve para ilustrar o nível de preconceito racial. Tá? Nós não vamos entrar naquelas razões históricas como eu mencionei, que aquilo é fofoca de historiador. Aquilo lá é só para quem vai fazer história mesmo, na hora que você já tiver as tuas bases filosóficas formadas, né? Na hora que você tiver suas bases acadêmicas formadas, na hora que você tiver a tua opinião a respeito da história, aí você pode tomar contato com essas fofocas. Mas em nível de violência e de insensatez, de irracionalidade, a gente consegue compreender agora, de cara, no terceiro ano. Se vocês forem pensar na irracionalidade e na violência com que o partido nazista começou a financiar, ó a pista, hein? A financiar a sua guerra pela conquista de territórios, matando e confiscando os bens dos judeus que desde sempre foram acumuladores de capital. A segunda dica. Denota assim, que aquele afastamento da barbárie, aquele afastamento do pensamento bárbaro que se esperava do século XX, não foi tudo isso. Aliás, não foi nada disso, foi menos que isso, foi bem menos que isso. Não ficou nem no nível aceitável, ficou para baixo, certo?
Aí, turminha, a gente vai pensar a respeito de um cara chamado Husserl, né, com L no final. É um alemão que propôs a primeira noção de fenomenologia na filosofia. O que significa a fenomenologia? Significa que o indivíduo pode adquirir conhecimento, pode aprender coisas, deixando de lado a racionalidade e a filosofia em si. Qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de preceito. O ser humano, a fenomenologia admite e afirma que o ser humano aprende, adquire conhecimento através da intuição dele. Julga o conhecimento se é certo ou errado, julga as aparências por meio da intuição, por meio da percepção inteligível dele, né? Ou seja, aquela história de Platão, ela é resgatada em parte. Lembra do mundo sensível e do mundo ideal? Ideal e sensível, aquele mundo que a gente sente através dos sentidos. Husserl resgata aquela noção platônica, porém aprofunda um pouco mais e funda uma linha filosófica chamada fenomenologia, que admite e afirma, como eu disse, que o ser humano, que o indivíduo, tem condição plenamente de adquirir conhecimento e julgar esse conhecimento adquirido para poder armazená-lo ou não, para poder cristalizá-lo no seu inconsciente, no seu consciente, usando a intuição, né? Então nós vamos ligar fenômeno à intuição. Nós vamos ligar fenômeno à alma do indivíduo, certo? Não a racionalidade e nem as aparências. Porque, segundo Husserl, o ser humano tem condição, não pratica, né? Isso eu digo de cadeira, de conhecimento de causa, de julgar a essência das coisas, esquecer da aparência. E vamos trazer para um exemplo atual. A fenomenologia afirma que o ser humano é capaz de reconhecer a qualidade em detrimento da quantidade. O ser humano, olha, veja só, eu vou dar um exemplo assim bem material, né? Minha agenda, por exemplo. Quando eu fui escolher, não era a agenda mais bonita, nem tinha mais linhas, mas o papel era show de bola. Não que eu seja um cara perfeito, mas já gastei várias agendas e já me perdi por causa de agenda que tinha um papel frágil, que destacava, perdia a página, enfim. Hoje em dia, nem penso na aparência da agenda. Meu negócio é ir direto na qualidade do papel. Eu, professor Márcio. Cada um de vocês deve ter isso também. E isso é fenomenologia. Não pela intuição, né? Não sendo julgada pela intuição, mas principalmente não se deixando enganar pelas aparências. Conforme a gente vai ficando mais velho, gente, a gente vai deixando de ser impressionado pelas aparências e vai, como é que se diz, direto na essência, aquilo que eu expliquei a respeito da qualidade, certo? A gente deixa de pensar, por exemplo, numa coisa linda, bela, um carro, por exemplo, lindo, maravilhoso e frágil, ou que tenha um seguro muito alto, né? Ou que seja alvo de roubo. A gente passa a ver outras nuances, né? Outros atributos de um objeto para aprender, né? E aí a gente acaba escolhendo um carro mais... Ele não tão lindo por fora, porém ele não é alvo de roubo e o seguro também não é tão alto. E ele faz a mesma função do outro. Mas você já deixou de se preocupar com as aparências. Olha a dica que o professor tá dando, hein, gente? Outra coisa é a intuição, gente. A intuição é um troço muito legal. Eu curto muito seguir a minha intuição.
Porque às vezes você não sabe o porquê. Olha, eu vou dar um exemplo que eu conversei ontem com um rapaz amigo meu, que ficou preso num elevador, aí a gente começou a trocar uma ideia de noite e tal, enfim. Eu acabei por contar esse episódio da minha vida para ele, por causa do assunto que, né, levou a isso. Elevador, gente. A uma época da minha vida, eu morei num prédio, morei no 7º andar de um prédio que tinha um elevador. Era um prédio antigo e tal, e, né, tinha elevador, mas o elevador vivia fazendo aqueles barulhos horríveis, né? Parecia poltergeist, aquele trovão dentro do elevador, aquela coisa de cabo batendo. Um belo dia, eu tinha uma reunião logo cedo. Aí, quando eu saí, que eu fechei a porta de casa, me deu um clique na cabeça. Olha lá, a intuição. Não entra no elevador. Eu fiquei pensando, mas que droga. Meu joelho já era uma porcaria essa época. Não, peguei e desci os 7 andares. Quando eu cheguei na portaria, o rapaz que trabalhava lá estava desesperado, já estava a síndica junto com ele, porque o elevador tinha travado. Tinha travado, acho que do 5º andar pro térreo. Eu não lembro como foi o negócio, porque já faz um tempo. Eu peguei e saí, fui pra minha reunião e coisa, né? E beleza. Chegando lá, na empresa que eu trabalhava na época, foi uma reunião importante a respeito da exposição de um projeto que que a empresa que eu trabalhava estava fazendo para conseguir um contrato, e acabamos conseguindo o contrato. O nosso chefe nos parabenizou e coisa e tal. Quer dizer, traduzindo, a reunião era importante. E eu iria atrasar caso eu tivesse entrado no elevador. Beleza? Quando eu conversei com o rapaz, com o Mauro, a gente ficou elocubrando a respeito. Nós ficamos conversando a respeito de segurança, de claustrofobia, de medo de ficar trancado, aquela coisa, né, na subida. Porque veja só, gente. Percebe que a intuição me deu uma mãozona. Não foi uma mãozinha, foi uma mãozona naquele dia da reunião. Percebeu por esse caos que eu contei? Quando a gente vai estudar a complexidade do ser nesse módulo 21 da apostila de vocês, o módulo empaca em Heidegger, né? O módulo mostra muito a respeito de Heidegger. Heidegger foi um cara, ele foi aluno de Husserl, certo? Husserl propôs a fenomenologia e a total capacidade do indivíduo de assimilar conhecimento, julgando eles pela intuição e pela essência, né? Lembra do papel? Pela qualidade, pelo que está dentro, tá? Um ovo, por exemplo, se você olhar a casca, é uma coisa, todo ovo praticamente igual, mas alguns são melhores por dentro, né? Alguns têm a geminha mais amarelinha, coisa e tal. Enfim, isso é essência e aparência, coisa antiga da filosofia. A fenomenologia investigou o ser, né, o indivíduo, e a sua capacidade de julgar o conhecimento adquirido através da intuição e da análise essencial, né, da essência, da visualização da essência de um objeto, ou de um fato, ou de um fenômeno, ou de uma fofoca, qualquer coisa. Será que é verdade? Tipo isso. Já o Heidegger, que foi aluno do Husserl, que propôs tudo isso que eu falei, o que ele falou? Ele falou que esse conhecimento adquirido e posto à prova pela nossa intuição, pelo nosso conhecimento inato, ou seja, que já nasceu com a gente, aí a gente volta lá para Spinoza, a gente volta lá para Kant, né, a respeito da existência de Deus, de uma entidade divina, a gente volta para Heráclito e Parmênides, que admitiam que o mundo podia ser ou totalmente fluido, né, tá sempre em movimento. Já o Heráclito afirmava que os objetos, que a natureza estava estática. Nós é que estávamos em movimento. Que nós é que percebíamos
a natureza de ângulos diferentes. Gente, basicamente, o assunto do módulo 21 é esse que eu expus para vocês. Aqui vai ter uma complementação a respeito de Heidegger ter sido o fundador da ôntica. Ôntica e ontologia. Gente, a diferença entre ôntica e ontologia, ôntica seria a identidade, né, do ente, seria a identidade de cada ser e de cada objeto e de cada paisagem, de tudo que existe na natureza. A ôntica de uma pedra são as características, né, dela, né? É a identidade de uma pedra. As características principais de uma pedra: pesada, dura, uma proximidade muito forte dos átomos, enfim, né, uma dureza. Aí o professor de química deve explicar melhor de física. Eu acho que ele explica isso aí perfeitamente. A ontologia seria o estudo mais aprofundado do ser e da relação do ser com o conhecimento. Essa é a ontologia. A ontologia mostra como que o ser, como é que os indivíduos assimilam os conhecimentos. Em outras palavras, dependendo do indivíduo, ele vai ser mais intuitivo ou ele vai ser mais São Tomé, ver para crer. Percebe? Quando eu cito São Tomé, é por causa daquela história das chagas de Jesus. São Tomé falou, bom, se o senhor é Jesus mesmo, então deixa eu ver suas chagas. Ele teve que ver para acreditar. Então, gente, a ontologia seria mais o estudo de como o ser absorve o conhecimento, de como o ser adquire o conhecimento. E a ôntica relacionada às características individuais de cada ser. Ok? Gente, é muito simples, muito básico, porém é muito importante. O século XX é um século muito importante de ser estudado, principalmente na contextualização histórica, como a gente começou a nossa aula. Se você for pensar em tudo que aconteceu do 18 para frente, e as expectativas que foram criadas do 20, e as expectativas que foram frustradas no século 20, você vai perceber a importância dele. Você vai perceber a importância histórica do século XX. Ok? Tanto na filosofia, como na ciência, como na arte. Enfim, nós tivemos várias correntes estranhas no século XX. Né? Eu não vou nem começar a falar de modernidade, de pós-modernidade aqui, porque é um absurdo. Isso aí é de lascar a ferida. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço e desejo bons estudos a todos.